Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas. E sucedeu que, depois que o muro foi edificado e colocado as suas portas, foram estabelecidos porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem. Fechem bem as portas, ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno, cada um diante da sua casa. E era cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bissã, Bispered, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jessu e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgate, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bessai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beeremote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Miquibas, 122, os homens de Betel e Ai, 103, os homens de outro Nebo, 52, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Atite e Ono, 721, os filhos de Senar, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Sua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Passur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Sur, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os Netineu, os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Quero, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba e os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passéias, os filhos de Bessai, os filhos de Maunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacubuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida e os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera e os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa,
Os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peridá, os filhos de Jalá, os filhos de Tarcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atiel, os filhos de Poquerete, Azebai, os filhos de Amon. Todos os servidores e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá, Tel Assá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Telaia, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E do sacerdote, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo seu nome. Esses buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhe disse que não comesse das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote Courim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais contribuíram para a obra. Tissarta deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 dracmas em prata, 2.000 libras, 67 vestes sacerdotais. E habitaram o sacerdote, os levitas, os porteiros, os cantores, algum do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades.